Certo. Professor Fábio, agora a gente tem um tempinho ainda, mais um minutinho. Eu queria que você comentasse rapidamente, se possível. Aqui na patologia, você coloca o primeiro item, adoecimento somático, o desenvolvimento de patologia decorrente da cronificação dos autoconflitos. Você podia falar, pela sua experiência de médico e pesquisador do assunto? O que eu percebo é que o incômodo ele revela algo subjacente que existe na condição da pessoa. Essa condição subjacente pode ser meramente psicológica, pode ser, por exemplo, um nó psicossomático, mas pode ser a tradução de alguma coisa mais séria. O fato é que, se aquilo ainda estiver dentro do nível mais sutil, desequilíbrio energético, se nada for feito em relação àquilo, a tendência é que futuramente ocorra um processo de somatização e o desenvolvimento de alguma patologia. Tem, inclusive, exemplos relacionados a isso. Tem estudos recentes na área da oncologia que mostram que mulheres que têm câncer de mama têm um perfil. E esse perfil tem relação com a dificuldade em lidar com a traição do marido. Então, aquela mulher que continua no casamento, dentro daquela condição de traição, e ela vai se mantendo naquela condição até que, em um determinado momento, aquela angústia se materializa, talvez, num câncer, por um bloqueio energético, e por aí vai. E viram também que, por exemplo, pacientes oncológicos têm relação com o processo depressivo. Então, a cronificação dos autoconflitos, a fuga cronificada dos autoenfrentamentos de situações que geram incômodo, podem gerar desvios de PROEX, podem gerar MELEX futuras, mas podem gerar também processos de adoecimento somático. A homeopatia ela traz uma condição interessante nesse sentido, porque ela divide o processo de adoecimento em 3 níveis. Então, no nível inicial de adoecimento, você tem alterações sensoriais. Então, a pessoa sente um incômodo no peito, uma sensação ruim, ela vai no médico, tudo normal, pressão é normal, não tem alteração nenhuma. Ela continua no ritmo de vida dela, com as mesmas posturas, a tendência é que aquele incômodo aumente. E a doença chega num estágio que é funcional. Então, ela sai de um estágio sensorial e passa para um estágio funcional. Ela começa a ter alterações na função do órgão. Então, o que seria isso? A pessoa começa a ter hipertensão, por exemplo. Então, o médico vai lá, fulano, você está com hipertensão. Realmente tem alguma coisa aqui, a gente precisa tratar essa hipertensão. Só que o médico materialista, tradicional, ele tem a tendência a só prescrever o remédio e pronto, vai embora, tchau. Daqui a pouco a gente faz outros exames, daqui a 3 meses, 6 meses. E a pessoa continua naquele mesmo ritmo de vida dela. Até uma hora que ela entra numa condição de lesão, que é a terceira fase, que é a fase lesional. E aí seria o infarto em si. Então, aquilo começou com uma sensação ruim, gerou um processo de sobrecarga cardíaca, com pressão alta, e no estágio final a lesão. Qual é a diferença entre os níveis? Quando você está num estágio sensorial e funcional, ainda é possível reverter o processo. Agora, num estágio mais avançado lesional, já não tem mais jeito. Então, aquela doença que desenvolve um câncer, que desenvolve uma necrose miocárdica, por exemplo, que é o infarto, ou um AVC, por aí mais, não tem como reverter aquela situação. Então, é muito sério, dentro da condição da paraprofilaxia, nós ficarmos atentos aos autoincômodos. E aí, até aquela condição de que o autoenfrentamento do incômodo, até certo ponto, é uma questão de saúde pública. Claro. A gente precisa colocar esses incômodos à tona e ver o que esses incômodos representam, o que está por trás disso daí, né? O que precisa ser revelado em relação a isso. Qual é o autodiagnóstico nesse caso? Porque se a pessoa não fizer nada, ela vai acabar desenvolvendo algum problema de saúde mesmo. Muito bom. Muito enriquecedor aí seu verbete. Então, nós aguardamos mais os próximos 100, tá certo?